Olá, alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Como é que andam os estudos de vocês? Espero que vocês estejam, conseguindo acompanhar bem os conteúdos, tá? Nessa forma, a vantagem é que vocês podem, reassistir as aulas diversas vezes. Isso é uma prática importante até para o estudo de vocês, tá? Não fiquem só nessas sistematizações das 5 questões finais dos exercícios, tá? Então é importante que vocês mantenham esse estudo, sistematizem no caderno de vocês, tá? Porque pensem que esses conteúdos todos que estão sendo abordados serão retomados por nós quando voltarmos às aulas presenciais. Tudo bem? Então, na última aula que vocês tiveram, a gente estava trabalhando com as novelas de cavalaria e hoje nós vamos começar a trabalhar com Gil Vicente, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar com produções propriamente medievais, tá? Então, Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente, né? É importante a gente ambientar biograficamente, e historicamente os personagens que a gente vai trabalhar. Então, Gil Vicente foi poeta e dramaturgo português, considerado o pai do teatro português. Então, Gil Vicente, ele é uma personalidade muito famosa em Portugal por ter escrito, teatros, autos que são até hoje lidos, relidos, estudados, analisados, tá? Então, em Portugal, o Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário. O período humanista vai ser um período em que a gente vai começar a trabalhar mais propriamente a partir de agora, tá? Então, ele nasceu em 1465, em Guimarães, estudou na Espanha, e o primeiro trabalho dele foi o Alto da Visitação, e também chamado de Monólogo do Vaqueiro. Então, esse monólogo do vaqueiro foi apresentado para o rei Dom Manuel e para a rainha Dona Maria em 1502, tá? Na celebração do nascimento do príncipe que viria a ser o futuro Dom João III. Além de ter escrito a peça baseada na Adoração dos Magos, também participou como ator. Então, o Gil Vicente, ele era um personagem, ele era uma pessoa, que estava bem presente, bem perto dessa corte, tá? Então, percebam para quem ele se apresentou. Então, para quem as suas peças, os seus autos eram apresentados, tá? Então, nos anos seguintes, ele organizou eventos, festejos e celebrações da realeza, tá? Sempre aproveitando para, nesse momento, ele apresentar os seus textos, porque antigamente era muito comum nas reuniões, nos eventos, nas comemorações, apresentarem-se textos, tá? Encenações, peças teatrais, que isso era uma forma de entreter também o público que estava na festa, os convidados. Então, Gil Vicente, com grande aprovação do público e da corte portuguesa, ele passa a ser um nome reconhecido, e escrevendo cada vez mais peças de teatro. Claro que ele não foi só dramaturgo, ele também atuou como poeta, mas a gente vai estudar propriamente aqui o teatro dele. Tá? Então, como ele estava ganhando essa grande aprovação da corte e essa grande aprovação do público, ele em 1511 é nomeado vassalo do rei e depois mestre da balança da Casa da Moeda. Tá? Então você perceba como que o Gil Vicente ele teve uma vida bem próxima dessa corte portuguesa, bem próximo da mais alta classe da sociedade portuguesa daquele período. Tranquilo? Então, agora, Gil Vicente escreveu poemas e obras de dramaturgia, autos e farsas, das quais merecem destaque. Então aqui a gente tem uma lista, claro, ele escreveu muitas outras, mas aqui a gente tem uma lista das que merecem destaque, tá? O Monólogo do Vaqueiro ao Alto da Visitação, Alto Pastoril Castelhano, Alto dos Reis Magos, O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno, que é muito estudado, muito falado, tá? Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca do Paraíso, Alto da Sibila Cassandra, Alto da Festa, Alto da Índia, Farsa de Inês Pereira e Floresta de Enganos, tá? E agora vamos começar a trabalhar propriamente com o teatro de Gil Vicente, que também era considerado, também é chamado de teatro vicentino, tá? Então o teatro vicentino, como a gente já tinha visto, ele teve início, com a apresentação daquele monólogo do vaqueiro, que foi para Dom Manuel, em 1502. E uma coisa importante a gente começar a falar sobre o teatro vicentino é pensar no caráter satírico que o teatro de Gil Vicente tem. O Gil Vicente,
o seu teatro, né, desculpa, ele possui críticas muito fortes à própria sociedade portuguesa. Mas críticas em que aspecto? Crítica dos costumes, né? Sempre criando esse humor satírico, né? Então, por meio desse humor, por meio dessa sátira, por meio da ironia, ele criticava esses costumes, vícios e virtudes dessa sociedade portuguesa. E ele retratava de uma forma tão fiel, né, que ele até consegue tecer bem fielmente um retrato do que era essa sociedade portuguesa naquela época, né? Então, além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante repleto de humor. Então, além de você ter uma crítica, você tinha um teor moralizante nas próprias obras. Então ele criticava por meio do humor, por meio da sátira, por meio da ironia. Criticava o quê? Essa sociedade portuguesa em questões de costumes, vícios e as virtudes, né? E ainda apresentava um teor moral para aquilo ali, né? Então, aqui eu selecionei algumas características gerais, né? Aqui a gente tem o Gil Vicente ali, né, representado nesse desenho. E aí a gente tem, eu botei no meio o personagens tipo, tá? Personagens tipo eu botei como característica central, porque é muito característico. O teatro do Gil Vicente, ele tem muitos personagens que a gente vai ver que são personagens tipo no sentido de que são personagens, mas que na verdade representam uma coletividade. São personagens bem caricatos sobre uma determinada classe, sobre uma determinada função. Só que esse personagem, na verdade, ele não representa apenas aquele personagem, mas ele representa toda aquela classe. Então, se vocês olharem a bolinha acima, as suas personagens são sempre marcadas pelo coletivo, representam toda uma classe, dessa forma representam os vícios e as virtudes dessa classe. Então, na verdade, as personagens de Gil Vicente, elas eram personagens coletivas, né? Vamos supor, você tem o banqueiro. O banqueiro não é um banqueiro específico, mas todos. Então, ele tinha um personagem generalizante, digamos assim, né? Você tinha o papel crítico da sociedade portuguesa, a gente já falou sobre isso, né? A gente tem os personagens alegóricos, o diabo, todo mundo, os anjos. A gente tem vários personagens alegóricos que vão estar presentes em várias peças, mas é muito presente na Alto da Barca do Inferno, tá? Gênero oriundo do período medieval, porque Gil Vicente escreveu essas peças, esses autos no período medieval, porém, ele não nega a influência da antiguidade clássica, tá? É até importante que a gente vai ver mais à frente uns trechinhos e eu vou destacar para vocês até próprias presenças dessa antiguidade clássica. Até mesmo o gênero, a questão da sátira, é uma retomada da antiguidade clássica. Essa questão das personagens tipo também é bem retomada da antiguidade clássica, tá? As comédias romanas tinham essa presença desse personagem, tá? Que representa esse vício, representa essa virtude e que trabalha com essa coletividade, tá? A gente tem linguagem poética em redondilhos maiores ou menores. Então, vamos então ler um Alto da Barca do Inferno, só que aqui a gente vai ter trechos selecionados, tá? Reparem que aqui a gente tem uma imagem retirada mesmo de um Alto da Barca do Inferno, tá? Reparem que aqui a gente tem vários barcos, né? Então a gente tem aqui: corregedor, ó arraias dos gloriosos, passai-nos neste batel. Anjo, ó pragas pera papel, peras almas odiosos, como vindes preciosos, sende filhos da ciência. Corregedor. Ó habetates, clemência, e passai-nos como vossos. Parvo. Ou, homem dos breviários, rapinastes coelhorum, et pernis perdigotorum, e mijais nos campanários. Aqui eu li, né? Mas essas aqui são as marcas de fala, tá? Do corregedor, do anjo, do corregedor e do parvo. Mas era importante eu ler para vocês perceberem até as próprias colocações. Então, o que a gente percebe aqui? Que nesse trecho, percebem que você tem termos em latim aqui, né? Só que, na verdade, é muito interessante
Porque o corregedor, ele faz a questão do habetatis, né? Só que o Parvo, ele quer fazer uma paródia ao discurso do corregedor, ele quer ironizar esse corregedor. Então, o que ele faz? Rapinastes, coelhorum, et pernis, pedigortorum, que significa o quê? Rapinaste no sentido de roubar, coelhos, pernis e perdizes. Então percebe que, como na verdade ele quer ironizar o que o corregedor falou, habetatis, clemência, passai-no como vossos, o Parvo ele quer mostrar que ele também é como o corregedor. Então como é que ele vai mostrar isso? Se o corregedor tá usando termos em latim, eu também vou usar. Só que esses termos não existiam, tá, gente? Então, é uma paródia só com o discurso do próprio corregedor. Então, aqui, olha até a própria presença da retomada do clássico, né? O uso da língua latina, tá? Então, a antiguidade clássica, ela está presente até nisso. Então, o trecho 2, a gente tem a fala do anjo. Eu não sei quem te catraz. Brísida, peço-volo que diolos, joelhos. Cuidais que trago piolhos. Anjo de Deus, minha rosa, eu sou aquela preciosa que dava às moças a molhos, a que criava as meninas, pera os cônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, que eram margaritas, olhos de perlinhas finas. E eu, sou apostolada, angelada e martelada, e fiz causas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu. E aí a gente tem aqui o comentário, né, que nesse trecho Brísida Vaz tenta convencer o anjo, percebam que é um diálogo entre Brísida e o anjo, a tentar entrar na barca celeste, porque o anjo ele estava selecionando, né, quem ia para o céu ou quem ia para o inferno. Pensem que a gente tem muito aquela imagem do barqueiro do inferno, né? Mas o anjo também tem uma barca, que é uma barca que vai para o céu. Então a Brísida, ela tenta convencer de joelhos, ela apresenta as suas características, né? Por vossa fé, né? Ela tenta usar argumentos para convencer esse anjo a levá-las, né? Então, usando linguagem vulgar, como se o anjo fosse um dos seus clientes, chama-o de meu amor, minhas boninas, e afirma que espera salvar-se porque criava as meninas prostitutas para os padres da sé. Então, aqui a gente percebe que Brísida, na verdade, né, ela era uma mulher que a gente considera uma mulher da vida, né? Então, quando ela diz que criava as meninas, na verdade, isso para vocês deve ser até uma revelação, né? Ela tá falando propriamente das prostitutas, mas ela criava as prostitutas para os padres. Percebam a presença da crítica, a presença desse tom em que, como ela achava que ela treinava mulheres, né, para os padres, ela poderia ser divinificada, né, e ir para o céu. Então, assim, percebam como isso é uma crítica bem forte, uma crítica bem demarcada para certos hábitos daquela época, tá? E percebam que como essa crítica é feita de uma forma muito leve, assim, no sentido de não é uma crítica leve, mas ela passa por esse crivo do humor, esse crivo da comédia, né? Mas mesmo assim, continua-se sendo, né, continua a presença dessa crítica. Então agora a gente vai sistematizar, né, o que a gente viu nessa aula. Então, aqui no caderno de vocês, eu selecionei umas 5 perguntas, tá? Só para a gente sistematizar, focar e estruturar as questões principais, tá? Então, a gente tem aqui na questão 1. Podemos dizer que, ao ler os textos produzidos por Gil Vicente, há possibilidade de sabermos como era a sociedade portuguesa daquela época? Por quê? 2. Defina o que são as personagens tipo. 3. Como ele apresentava os vícios e virtudes da sociedade? 4. É correto afirmar que o teatro de Gil Vicente era crítico? Se sim, por quê? E 5. Apresente um exemplo de que Gil Vicente, mesmo produzindo gêneros oriundos do período medieval, havia elementos clássicos em suas produções.
Tranquilo? Então, façam essa atividade, tá? Com muita calma. Aqui é a bibliografia da nossa aula de hoje, tá? E até a próxima aula. Tchau, gente. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar nos horários de atendimento lá no mural da turma de vocês. Tchau, gente. Beijos.